Hoje, dia 7 de janeiro, se comemora o Dia da Liberdade de Cultos. E a gente veio falar com o pastor Rashid para estar falando para a gente um pouco mais sobre essa data que se comemora hoje. É uma data que foi criada há muito tempo, né, para que as pessoas possam ter a liberdade aí de exercer a sua religião e também que leve a palavra de Deus. Pastor Rashid, essa data, como a gente pode estar dando uma olhada, né, é uma data onde foi tipo um grito de liberdade para que as pessoas pudessem, né, estar levando o nome de Deus em qualquer lugar que fosse. Realmente, querido, essa data ela é muito importante, porque falar de liberdade de culto é falar de liberdade religiosa. E falar de liberdade religiosa é falar da liberdade do pensamento, né? E o que me chama a atenção é que a nossa Constituição, lá no capítulo 5, né, no artigo 5, comparando com a Bíblia, né, no artigo 5º da nossa Constituição, é assegurada a liberdade de consciência e a liberdade de pensamento, né? E a partir da liberdade do pensamento, nós temos aí a liberdade de expressar o culto, a crença. E aí nós temos a liberdade também, por consequência, a liberdade de crença, a liberdade religiosa, a liberdade de expressar a sua fé. Isso é muito importante para nós. O que nos chama a atenção é estar na Constituição. Por quê? Justamente por causa da intolerância, da falta do respeito, da falta de respeitar a liberdade de pensamento. Ninguém pode privar o outro de pensar, não é verdade? E a expressão do pensamento, ela deve ser preservada, né? A expressão do pensamento. Isso é muito bom. Isso humaniza a pessoa e nos torna pessoas relacionais. Isso é importante, né? Então, essa data vem justamente para trazer respeito, equilíbrio, tolerância e respeitar as manifestações de cultos, né? Nós somos de um segmento da sociedade, né? Nós somos batistas, mas nós respeitamos as outras expressões, das mais variadas expressões de fé, de culto e de religião. O próprio Senhor Jesus mesmo, a gente pode adorar a Ele em qualquer lugar. Não significa que o templo é restrito à adoração. Eu posso expressar a minha adoração a Deus no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Isso é muito bom, isso é muito importante. Pastor, essa data também, igual o senhor acabou de dizer, veio para... Nós estamos numa época hoje que a intolerância não cabe em qualquer, né, recinto mais hoje no Brasil e no mundo. A gente vê várias matérias, vários noticiários falando sobre a intolerância. E essa liberdade de culto também vem a encaixar sobre isso que o senhor falou. Às vezes as pessoas vai pregar a palavra de Deus, vamos supor assim, e tem pessoas que não gostam, uns acham ruim, igual o senhor falou, não interessa o lugar. Adorar a Deus, o importante Deus é supremo, né? Então essa data veio para, né, assim, tá na Constituinte, é lei, né? A gente, um pouco de pesquisa que fez, vê que naquela época, pro antigo, era perseguida as pessoas que falavam de Deus, parece. A gente tem que prestar atenção que a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, a liberdade de culto, ela se restringe somente a uma liberdade. Eu não posso ferir a sua liberdade de expressar, impondo o que creio, impondo o que acredito, fazendo com que você acredite forçosamente naquilo que eu acredito. Então, isso não pode acontecer. O respeito precisa acontecer. Então, para isso que vem a lei. A lei vem para trazer limite à própria liberdade que nós achamos que só porque temos liberdade podemos fazer o que quiser. Não, a gente não pode. A gente precisa respeitar o pensamento do outro, a liberdade do outro. Então, desde quando firo o direito do outro, eu estou aqui pecando, né? Eu não posso pecar nisso, eu tenho que respeitar. E a liberdade, ela é muito importante para manifestar quem somos. Somos livres. E livres para cultuar a Deus, cultuar ao Senhor. E isso é muito importante para nós. Pensando nas palavras que o senhor disse, pastor, Deus mesmo deu livre arbítrio da gente ir e vir, e também de pensar, né, de formas diferentes. E a gente vê hoje, igual eu acabei não sendo repetitivo, que a gente vive num mundo de intolerância, né? As pessoas não respeitam o seu jeito de ser, algumas pessoas não respeitam o seu jeito de vestir, né? Ou algumas pessoas ainda não respeitam a sua religião. A gente infelizmente acha, a gente vê essas guerras frias que tem para fora, né? No Iraque, Irã, Jerusalém, são todos filhos de Deus, mas ainda na data de hoje, em 2020, ainda consiste em brigar por causa de religião. Infelizmente, eu sou descendente de árabes e tenho famílias muçulmanas e hoje eu sou pastor cristão. E a gente percebe mesmo
a questão do pensamento, né? John Stott, um escritor e teólogo, ele escreveu que crer também é pensar. Então, se creio, eu penso. Só que o meu pensamento não pode ser uma lei que vá infringir a sua liberdade. E, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos intolerância religiosa baseada numa fé imposta. Você é obrigado a crer naquilo que creio, nas minhas convicções, e essas convicções se tornam praticamente leis que não só monopolizam, mas manipulam massas, né? Então, infelizmente, nós temos aí hoje as notícias, né? Esse conflito Estados Unidos, Irã, e tudo isso tem um fundo religioso, tem um fundo de crença, né? Então, nós precisamos entender que crer é pensar. E o meu pensamento não pode ferir a sua liberdade de crer. Então, a minha verdade sobre Deus me faz cultuar a Ele. As minhas convicções precisam ser muito mais do que ações, elas precisam respeitar a liberdade de ir e vir do outro. Isso é muito bom. E nós precisamos realmente nos deter a isso, sabe? E quero terminar com um texto, né, que John Stott diz: crer também é pensar. Pense, creia. Então, no campo filosófico, nós temos o pensamento. No campo teológico, que não deixa de ser filosófico, nós temos também a crença, né, e nossas crenças. Nós precisamos usar das nossas crenças para nos libertarmos, para crermos, para sermos melhores, seres humanos melhores. E Jesus disse algo muito interessante. Ele disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está no campo dos pensamentos, e os pensamentos nos libertam. Nos libertam para pessoas melhores, sermos um cidadão melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor, e assim viver a vida do jeito que Deus quer que vivamos, que agrade ao próximo e que agrade a Ele. Tá certo, falamos aí com o pastor Rachid sobre o dia de hoje, que é o dia de liberdade de cultos. E pense bem nisso que o pastor acabou de falar, né? A gente tem a liberdade, mas nunca deixando de respeitar, né, a liberdade do próximo. Como diz o ditado, o meu respeito termina onde começa o do outro, e assim por diante. A gente vai viver aí uma sociedade muito melhor, mais unida, e é bíblico que a gente tem que sempre amar o próximo. Geraldo Borges para o Balanço Geral.